Ministro do STF acaba de confirmar a prisão. Pânico e desespero em Brasília. Claro que eu vou trazer essa informação completa nos mínimos detalhes. Luiz Inácio Lula da Silva acaba de entrar em desespero, gente, tá? Interferência de Donald Trump nas eleições aqui no Brasil gera pânico e desespero em Luiz Inácio Lula da Silva. A imprensa acabou de descobrir que Lula tá completamente desesperado, gente, tá? Com interferência de Donald Trump nas eleições aqui no Brasil. E por que que o Lula tá tão desesperado? Jornalista da Globo News, André Sadi, teve acesso aqui a essa notícia bombástica e vai explicar pra gente por que do motivo do desespero do Lula. Outro desespero, gente, o Lula hoje tá ferrado e lascado, gente, tá? Outra informação que acabou de explodir na imprensa. Lula está completamente furioso, desesperado, desnorteado, devastado com uma notícia bombástica que acabou de ser confirmada contra o Lulinha, agora neste exato momento, gente, tá? Acabou de sair aqui na imprensa uma notícia bombástica, tá na Globo, gente, tá? Saiu aqui na Globo uma notícia bombástica contra o Lulinha, que devastou o Lula, e é claro que eu vou trazer também essa informação completa aqui para todos vocês. E o Eduardo Bolsonaro, gente, direto dos Estados Unidos, acabou de fazer uma revelação que chocou o Brasil inteiro, gente, tá? Chocou a direita, chocou a oposição, chocou a base aliada do Bolsonaro, chocou o Brasil inteiro essa decisão que o Eduardo Bolsonaro acabou de tomar, que agora, neste exato momento, ele vai vir aqui explicar por que que ele tomou essa decisão, porque pode impactar e muito esta eleição aqui no Brasil em 2026, gente, tá? Tudo isso e muito mais vai estar aqui, além dessas outras várias informações. Eu separei aqui, gente, só pedrada para trazer para vocês, só notícia pedreira mesmo. Então, se você estiver de pé, senta, pega a pipoca, fica bem confortável, porque muito tempo que eu não utilizo essa frase aqui, mas é uma pancada atrás da outra que eu vou trazer a partir de agora para todos vocês. Rapidamente, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, antes de trazer todas as informações que eu separei aqui para trazer para vocês, espero estar tomando conta do governo Lula e de Lula da Silva, gente. Aliado de Lula chorando, choramingando. Será que eu acho que aqui é lágrima de crocodilo, porque eu me lembro muito bem do sorrisinho dele ali ao lado, né, cochichando com o Davi Alcolumbre, do sorrisinho de leve lá depois que o Jorge Messias foi derrubado, que o Lula foi derrubado lá pelo Senado Federal. Será? Vou até fazer aquela meme. Será que o Jacques Wagner realmente está preocupado com o Lula? Eu acho que não, mas tá aqui. Líder do governo, Jacques Wagner, tá? Onde a nora dele tem um contrato de cerca de 11 milhões com o Master, tá? O Daniel Vorcaro, só para lisura da informação. Eu acho interessante deixar aqui a informação mais assim, mais robusta, né? Tem que lembrar, né, gente, quem é Jacques Wagner, que teve reunião com o Lula e com o Vorcaro lá fora da agenda, né? Então é esse aqui. Então ele diz o seguinte, que a rejeição de Jorge Messias foi uma cacetada em Lula da Silva. Inclusive, gente, tá? Saiu nos bastidores, tem gente aliada do Lula que desconfia que o Jacques Wagner pode ter sido um dos articuladores, tá? Dá uma boca miúda ali em Brasília, nos bastidores, lá no backstage, tem gente do Lula que é meio desconfiado que o Jacques Wagner também pode ter tido a sua contribuiçãozinha na derrota do Messias e do Lula naquele dia, gente, tá? Tem gente que não tem suas ressalvas com o Jacques Wagner, mas o que ele disse aqui é a mais pura verdade, né? Aquela derrota foi uma cacetada que o Lula levou dentro do Congresso Nacional. Tá na Gazeta do Povo e é vexame em dobro, tá aqui no Globo também. Essa notícia saiu até no Globo, gente. Jacques Wagner diz que rejeição de Messias foi usada para dar uma cacetada em Lula e ver relação com o Alcolumbre bem estremecida. Só se for relação do Lula com o Alcolumbre, né? Porque a relação do Alcolumbre com o Jacques Wagner, eu acho que nunca esteve tão boa, né? Porque, eu acho que ele vai perder de 8 por 8 votos.
Quem não se lembra daquilo, né, gente, tá? E o sorrisinho do Jacques Wagner depois do anúncio da derrota do Bessias, aquilo ali ninguém vai esquecer. Inclusive tem petista, tá? Parlamentar, senador, parlamentar petista, que, ó, depois daquele dia perdeu a confiança no Jacques Wagner, gente, tá? Então, assim, não vou nem ler a matéria, porque a matéria tá expondo que o Lula levou uma cacetada do Senado Federal. O Lula estava convicto, tava ali jorrando milhões. Se eu não me engano, ali saiu na imprensa que ele jorrou quase cerca de 12 bilhões de reais. Era muito dinheiro de emendas que estava ali acumulado. O Lula foi lá e deixou justamente para distribuir bem na época da votação, né? E não adiantou absolutamente nada. Lula foi derrotado, mesmo jorrando bilhões e bilhões dentro do Congresso Nacional. Bombástica, gente, tá? O medo de Lula com Trump. André Sadi acaba de revelar que o Lula está desesperado com uma possível interferência de Donald Trump aqui nas eleições de 2026. O Lula está completamente desnorteado, está se borrando de medo, gente. Essa é a palavra, é medo. Lula está com medo de Donald Trump interferir nas eleições aqui no Brasil, ajudar Flávio Bolsonaro, assim como o Lula tentou fazer com a Kamala Harris lá, né? Ele deu entrevista aqui, declarou apoio para a Kamala Harris, atacou o Donald Trump, né? Chamando o Donald Trump de uma coisa que eu não posso nem citar aqui, de tão grave que é, né? Lula, muitos na época, lá nos Estados Unidos, muita gente lá interpretou que o Lula tentou interferir na eleição de lá. Ao declarar apoio para Kamala Harris aqui, ele tentou interferir nos votos de lá. E agora ele está preocupado que o Donald Trump faça a mesma coisa que ele fez aqui no Brasil. É desespero, gente. Lula está desesperado com possível interferência de Trump nas eleições aqui no Brasil. Por que o Lula está desesperado? Assistam que vocês vão entender. Com fontes no governo, tem essa preocupação de o quanto, se tiver, vai ser uma eventual interferência dos Estados Unidos na eleição brasileira. Não tem como eles saberem disso, mas tem essa preocupação. Então, como me disseram, é como se o presidente Lula, em algum momento, estou falando nessa viagem, mas a expectativa do governo brasileiro é de que em algum momento o governo consiga uma espécie de blindagem informal por cima de algo que possa vir por baixo. Como assim? Eu sempre digo para vocês que o Brasil não está no radar do Trump, mas está no radar do Departamento de Estado. Segundo e terceiro escalão, muito alinhados com bolsonaristas. Então, a preocupação deles é essa, de que eles possam fazer uma interferência ali patrocinada pelo Departamento de Estado. E como seria? Rede social. Os Estados Unidos comandam Big Techs, eles acham que se tiver uma interferência vai ser pelas redes ali, impulsionando conteúdo, patrocinando uma campanha nas redes sociais. Então, essa é a preocupação de bastidor 1. E a segunda, semana passada a gente viu, é uma questão mais doméstica, do jogo interno da política. A gente viu o governo sair com aspas, mas dá para ser até literal, a cara da derrota com o Jorge Messias. Tem uma tentativa, caiu como uma luva essa viagem. Uma luva. Já tinha essa previsão em março, é tudo verdade. Eu não estava esperando isso agora. Quando a Casa Branca chama, o governo brasileiro respira aliviado e fala, vamos embora. Pack your things, vamos embora para a gente ver se a gente muda de assunto, vira a página, vira o disco. Porque o que significou aquela derrota? Perda de autoridade, perda de liderança. E essa agora é a chance de uma foto do presidente no comando mais uma vez. Fala, Lins. Ou pode ser a salvação, mas também pode ser a destruição do Lula, né, gente? Porque eu tô vendo aí vários jornalistas, inclusive de esquerda, preocupados, tá? Com uma possível armadilha, né? De Donald Trump pra cima do Lula. O Lula tá indo todo serelepe. Nossa, Deus, em meio a esse turbilhão de derrotas que eu tô sofrendo aqui no Brasil, Trump me chamou para a Casa Branca. Gente, vou lá porque agora eu quero. Pode ser a cortina de fumaça perfeita. Vão parar de falar das minhas derrotas, vão focar no Trump e na reunião com o Lula. E pro Lula isso seria maravilhoso. Só que pode ser a salvação? Acho muito pouco provável. Acho mais provável ser a destruição. Eu acho que o Donald Trump pode colocar o último prego no caixão ali
do Lula, porque existe um temor gigante de que Donald Trump está preparando uma armadilha contra o Lula, e a gente só vai ter certeza mesmo amanhã durante esta reunião, tá, gente? Tá? Tem jornalista de esquerda aí que tá extremamente preocupado. E agora, gente, tá? Deixa eu trazer aqui uma informação que eu preciso, gente, tá? Todo eleitor de direita precisa ter acesso aqui a uma informação. Na verdade, não é uma informação, é uma treta. Uma treta feia que tá acontecendo na direita. Mas para vocês entenderem essa treta, gente, tá? Vocês sabem que aqui no canal Fabiana Cardoso eu gosto de trazer as notícias nos mínimos detalhes para vocês não ficarem na dúvida. Fabiana, como assim? Da onde que surgiu essa treta? Da onde que iniciou? Por que que os ânimos estão acirrados? Para vocês entenderem, vocês têm que ver essa matéria que está aqui na sua tela. Prestem muita atenção, porque o Eduardo Bolsonaro, gente, ele acabou de tomar aqui uma decisão que pegou a direita de surpresa. Grande parte da direita ficou sem entender essa decisão que o Eduardo Bolsonaro acabou de tomar. Muita gente estava esperando que ele fosse, né, indicar o nome do Mário Frias, tem o Gil Diniz, tem outras parlamentares também, mulheres, né? Muita gente apostando que ele fosse indicar outros nomes fortes da direita. Mas não, gente, ele optou por um candidato que ele é muito alinhado com o centrão e já foi aliado da esquerda. Já foi aliado com a esquerda e agora tá ali no centrão. E a oposição, gente, tá? Muitos bolsonaristas, muitos parlamentares, eleitores ficaram surpresos. Como assim? Qual que é o plano do Eduardo Bolsonaro? Muita gente ficou assim, não tem nada a ver o Eduardo Bolsonaro apoiar essa pessoa aqui. Calma que vocês vão entender, gente, tá? Aí o Eduardo Bolsonaro fez esse anúncio no dia de ontem e foi um alvoroço. Todo mundo ficou por entender. Como assim? Como assim? Aí, gente, depois que o Eduardo Bolsonaro fez esse anúncio, o Ricardo Salles, tá? Que já foi ministro do Bolsonaro, que foi candidato, né, queria ser candidato à prefeitura de São Paulo, mas o PL barrou, aí depois ele foi pro Partido Novo, ele ficou muito magoado na época, e começou aquela rusga desde então. De lá para cá, o Ricardo Salles e alguns parlamentares da oposição têm tido umas tretas aí nas redes sociais, e agora, gente, tá? Muita gente foi pega de surpresa com essa decisão aqui do Eduardo Bolsonaro. Aí ele concedeu uma entrevista ao nosso queridíssimo Alexandre Pitoli, e o Pitoli não perdeu a oportunidade, porque até ele ficou por entender. Se o Pitoli, gente, tá, ficou por entender, imagina a gente. Muita gente da oposição ficou assim, de queixo caído. Tanta gente que é direita raiz, né, de longa, por que ele vai escolher um cara que já foi da esquerda, que é de centro, que nem é de direita? Ficou muito... Pra vocês terem noção, veja só a pergunta que o Pitoli fez. Eu vou colocar logo em seguida a resposta do Eduardo Bolsonaro. Eu olho e falo, mas pra que um nome que não tem expressão entre nós? Porque o bolsonarista, o cara da direita raiz do interior de São Paulo, vai ter que votar no André do Prado. E aí, se há um acordo com você na primeira suplência, esse acordo seria cumprido com Mário Frias, com Melo Araújo, com Tom... Eu entendo que todos poderiam cumprir esse acordo contigo. Mas um nome que não representa nada pra nós, Edu, me deixa um pouco incomodado, viu? E eu me coloco no seu lugar, eu compreendo, Pitoli. Aí, até o Pitoli ficou incomodado com esse anúncio do Eduardo Bolsonaro. Assim, muita gente ficou por entender. Aí eu vou trazer esse outro vídeo aqui, gente, que tá mais completinho, trazendo aqui a resposta. E logo depois, gente, eu vou trazer a treta. O Ricardo Salles respondendo o Eduardo Bolsonaro. Aqui o Eduardo Bolsonaro faz aqui uma série de acusações contra o Ricardo Salles, que já foi ministro do Bolsonaro, que já foi aliado do Bolsonaro, né? E começou essa rusga desde o último pleito eleitoral, do último pleito municipal para cá. Eduardo Bolsonaro deu a sua justificativa, fez algumas acusações contra o Ricardo, que muita gente ficava, gente, mas o Ricardo Salles, que é direita raiz, de mais de 20 anos, sempre lutou com a direita, sempre lutou com o Bolsonaro, por que eles não escolheram o Ricardo Salles?
que é um dos parlamentares que tem um grande engajamento nas redes sociais, que tem, além dele, tem outros nomes aqui, foi até citado aqui pelo Pitoli. Aí o Eduardo Bolsonaro deu a sua justificativa e fez algumas acusações contra o Ricardo Salles, e logo em seguida eu vou trazer a resposta do Ricardo Salles aqui para vocês terem acesso à treta completa. Aí vocês vão fazer a análise de vocês em seguida. Voltando aqui ao caso do Ricardo Salles, bastou ele responder um processinho no STF, que ele já botou o rabinho entre as pernas, e tá aí agora todo pimpão dizendo que vai salvar o Brasil. Eu tomei perda de passaporte, congelamento de conta, do dia pra noite perdi o meu salário, tive que me virar aqui pra alugar a casa, pra botar minha filha em escola, pra arranjar advogado pra ver a documentação minha e da minha família, e pra continuar correndo pra, mesmo sem mandato, defender o interesse dos brasileiros e ficar toda semana indo pra Washington, pra capital, pra Casa Branca, State Department, Congresso, pra falar com essas pessoas, pra sair uma Magnitsky, pra agora tá todo mundo lá dentro brifado sobre o Lula fazendo lobby pro CV e pro PCC. Poder falar com vocês e ter aqui uma transparência do porquê dessa indicação do pré-candidato a Senado pelo PL, André do Prado. Bem, existem vários pontos que a gente vai passar por aqui, que a gente vai comentar, eu tenho certeza que vocês vão entender. O primeiro deles é que a gente tem uma campanha presidencial para ganhar. Se o Flávio Bolsonaro não for eleito, não haverá anistia nem para Jair Bolsonaro, nem para as senhorinhas que foram presas e condenadas a mais de 14 anos de cadeia, Débora do Batom e etc. Lembrando ainda que, pela dosimetria, que o Congresso fez muito bem, parabéns aos deputados federais e aos senadores que se envolveram nesse processo, derrubou, mas ainda vai um longo processo para que tudo seja analisado, porque o Alexandre de Moraes vai ter que acordar um belo dia e analisar caso a caso o quanto da pena que será reduzida. Não é uma redução automática, onde você faz uma matemática e reduz ali metade ou 1/3 da pena. Então, é importante ter essa eleição do Flávio Bolsonaro. E é por isso que a gente colocou em xeque o sistema. Pelo seguinte, o André do Prado, ele tem uma excelente relação com centenas de prefeitos em São Paulo. Isso daí vai servir de base para o Flávio Bolsonaro. Isso aí vai servir de base também para vários outros candidatos do nosso partido e alinhados conosco. Então, essa questão toda, Pitoli, ela passa principalmente por aí. Porque uma pessoa mais identificada ideologicamente conosco, que poderia ser um excelente senador, normalmente não é daquele, vamos dizer assim, da linha bolsonarista, ter esse trabalho forte com prefeitos e vereadores. O André do Prado tem também uma boa relação e contará com o apoio de 50 ou 60 deputados estaduais que farão campanha para ele e, por consequência, também para o Flávio Bolsonaro. E se tem uma coisa que o André do Prado não é conhecido, é por ser preguiçoso. Ele trabalha igual um cavalo, ele roda o estado inteiro. Então eu acho que esse daí é o principal argumento para a gente colocar adiante. Mas é claro, Pitoli, eu estou sofrendo aqui as injustiças com a perda da minha liberdade, a situação que vocês sabem, perda de passaporte, como está congelada. E isso porque eu abri mão de ser deputado federal e o mandato muito bem encaminhado nessa eleição para tentar ser senador. Eu estou abrindo mão de tudo isso, ao contrário do Ricardo Salles, que enfrentando o processo do STF mergulhou e preferiu usar de moderação, não falar nada da corte para agora se pintar, de ser o cara que vai salvar todo mundo, que vai ser o senador e que vai fazer acontecer, o grande cara da direita. Se eu estivesse pensando em mim, Pitoli, sabe o que eu faria? Eu ficaria bem quietinho, não falaria nada do Alexandre de Moraes. Faria um acordo na surdina com eles e aí então eu preservaria meu mandato de deputado federal. Não precisaria me exilar e agora eu surgiria como grande candidato ao Senado. Mas eu, Pitoli, tenho noção do que eu estou fazendo. E o meu objetivo não é só salvar a minha pele, não. É dar liberdade ao povo brasileiro e colocar o Flávio para asfaltar esse caminho para a prosperidade. E isso vai passar por uma eleição dificílima. É por isso que eu estou indicando o André do Prado. Porque ele tem essa força junto a prefeitos, junto a vereadores e também pode ter certeza. Porque eu sentei com ele aqui pelo menos 2 vezes para passar tintim por tintim o que interessa a nós em matérias dentro do Senado Federal. Aí você vai falar, Eduardo, mas ele vai te trair. Poxa, então a gente vai partir da presunção de que as outras pessoas agem de má fé? Olha, eu sei que vai ser perseguido, Voltando aqui ao caso do Ricardo Salles, bastou ele responder um processinho no STF, que ele já botou o rabinho entre as pernas, e tá aí agora todo pimpão dizendo que vai salvar o Brasil. Eu tomei perda de passaporte, congelamento de conta, do dia pra noite perdi o meu salário, tive que me virar aqui pra alugar a casa, pra botar minha filha em escola, pra arranjar advogado pra ver a documentação minha e da minha família, e pra continuar correndo pra, mesmo sem mandato, defender o interesse dos brasileiros e ficar toda semana indo pra Washington, pra capital, pra Casa Branca, State Department, Congresso, pra falar com essas pessoas, pra sair uma Magnitsky, pra agora tá todo mundo lá dentro brifado sobre o Lula fazendo lobby pro CV e pro PCC. Então isso daí é um trabalho que eu tenho certeza, muita gente, às vezes, mesmo sem entender, vai olhar pra minha indicação e vai pensar, poxa, se o Eduardo tá fazendo essa indicação do André do Prado, certamente não é pra acertar, na surdina, alguma coisa em favor dele, como o Salles está sugerindo, que eu sou um vendido. Eu não vou chegar até aqui, depois de 3 mandatos de deputado federal, sofrendo o que estou sofrendo, com a possibilidade de não ver o meu pai mais em vida, e trocar isso tudo por milhões ou bilhões de dólares. Não vou fazer isso. E quem me conhece sabe. Então, Pitoli, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, com transparência, falando para aquele eleitor que ainda não entendeu. E eu finalizo, Mais uma vez, Salles aí fazendo insinuação de que eu sou vendido e que o Centrão todo é podre. O André do Prado tem 32 anos de vida pública. Ele tem mais vida pública do que o Jair Bolsonaro quando assumiu a sua presidência. Sendo que é o seguinte, o André do Prado ainda assumiu o cargo de prefeito e secretário. Vamos lembrar, se você tem contato com o prefeito, pergunte a ele. Se ele não tiver uma boa relação com o Ministério Público, ele sai da prefeitura já tomando uma acusação de improbidade administrativa. Porque é muito fácil fazer esse tipo de acusação. Basta você dizer que ele violou algum dos princípios constitucionais.
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade ou eficiência, que são os princípios da administração pública lá do artigo 37 da Constituição. É fácil você lamear o cara com isso. E o André do Prado saiu, né, da prefeitura, saiu de secretário, né, depois teve cargo legislativo como deputado estadual e vereador, e tá ileso. Não responde a processo nenhum. Tem ficha limpa. Como é que eu vou desconfiar a partir desconfiando dessa pessoa? Então eu fico muito feliz, finalizando, né, que pessoas como o Gil Diniz, né, como o Mário Frias, né, eu não vi aqui se a Sonaira ou se o Melo Araújo, acho que a Rosana Vale também tweetou alguma coisa falando que, enfim, estão embarcados nesse projeto. E eu acho que é por aí, né? Se alguém tiver uma argumentação para nos fazer mudar de ideia, etc., eu tô aberto, mas eu pensei muito, Vitória, eu pensei muito antes de tomar essa decisão. Vocês viram que demorou, né? A pessoa que eu tenho no meu coração, eu nunca escondo pra ninguém, né? É o Mário Frias, é a pessoa que tá na cozinha da minha casa. Ele e o Gil Diniz são duas pessoas que eu considero muito, a Sonaira também, mas o Mário Frias tem um contato pessoal próximo lá em Brasília. Eu conheço a esposa dele, eu conheço a filha dele. Mas nesse caso, a gente teve que entrar por esse caminho do André do Prado, que é uma excelente pessoa, é uma pessoa que transmite, sim, uma verdade, é uma pessoa que está com toda a energia para rodar o estado de São Paulo. E eu tenho certeza que eu, sendo suplente, eu vou ser o seguro dele. Porque não vai compensar. Primeiro, Vitória, eu mato o problema do meu exílio e da minha impossibilidade de retornar ao Brasil, porque eu sou suplente. O único ato que é necessário, né, fisicamente eu estar no Brasil, é o ato da posse. Até a diplomação você pode fazer por procuração, que ocorre em dezembro, né, caso você seja eleito. E não compensaria fazer, né, tirar o André do Prado e me dar a chance de entrar como senador. Né, e como a chance de eu entrar assumindo a vaga do Senado. Se você montar aqui como suplente, você avaliza, você fala, estamos juntos aqui nesse projeto de verdade, não é alguma coisa da boca para fora. Eu vou fazer campanha para o André do Prado, óbvio, falta confirmar o nome dele nas convenções de julho, mas eu creio que isso daí não será difícil, e a gente vai estar junto nesse projeto, pode ter certeza. Então esse é o plano, gente. Tá? Eduardo Bolsonaro revelou o plano aqui dele, do Flávio Bolsonaro, para ter escolhido esse nome para ser, que é o André do Prado, para ser o candidato do PL ao Senado Federal aqui nessa eleição de 2026. Aí, gente, claro, vocês sabem que eu trago a notícia completa. Aí eu tive acesso à réplica, né, a resposta do Ricardo Salles, que já foi, inclusive, ministro do Bolsonaro, tá? Durante a gestão do Bolsonaro. Então, o Ricardo Salles assistiu essa entrevista, né? Ponto a ponto. E vejam o que disse o Ricardo. Aqui é um canal democrático, gente, tá? A gente trouxe aqui o Eduardo Bolsonaro, agora a gente tá trazendo o Ricardo Salles. Aí, gente, o que eu quero que vocês façam? Vocês teve o posicionamento do Eduardo Bolsonaro, agora vocês vão ter o posicionamento do Ricardo Salles. Vocês vão assistir as duas partes e vão colocar aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. Vejam só. Então o que eu quero dizer aqui? Se nós concentrarmos em dois nomes, nós sairemos vitoriosos. Tá. Eduardo, os dois nomes da direita para serem lançados para ganhar da esquerda são os nomes do Derrite e eu. Não tinha que ter nenhum terceiro nome. O Ricardo Salles, ele é incontrolável, né? Ele queima a largada. Eduardo, eu não sou incontrolável nem queimo a largada. É que eu não me vendo pro Centrão, não negocio com gente corrupta, fisiológica, não quero conversa com essa gente. O Centrão é pior que a esquerda, porque se finge de direita quando convém e depois vota com a esquerda quando convém, toma dinheiro, verba, emenda de todo mundo. O Centrão é pior que a esquerda. Ele disputa o voto ideológico. Eu tenho certeza, se eu lançar alguém da linha mais ideológica como Mário Frias, Gil Diniz, Melo Araújo ou Sonaira, o Salles muito provavelmente sairia candidato. Eduardo, eu não sairia candidato, eu já sou pré-candidato. E eu disputo o voto ideológico justamente porque eu tenho 20 anos de militância na direita. Ao contrário do pupilo do Valdemar, que se aliou com o PT, sempre esteve envolvido com o pessoal de esquerda. Essa turma do Centrão é outro grupo. O nosso grupo é de direita. Direita é outra coisa. Eu disputo o voto ideológico, evidentemente, porque eu sou da turma da direita. E eu sou pré-candidato, não é que eu seria, não. E isso faria com que ele disputaria voto dentro dessa bolha ideológica. O mais votado da direita seria o Derrite, muito provavelmente também ficaria de fora, e nós perderíamos 2 vagas em São Paulo para a esquerda. Eduardo, o risco de perder 2 vagas para a esquerda é justamente lançar alguém que é próximo da esquerda. Se elegeu o presidente da Assembleia com o voto do PT. É o centrão ideológico, corrupto, fisiologista. Não é direita, nunca foi, jamais será. Nós temos que ter coerência. Essa mesma visão prestigiou a eleição do Mota, do Alcolumbre e todas essas coisas que a gente viu ao longo do tempo. Ou seja, nós somos de direita, temos nossos princípios, não tem que abrir para gente que não faz parte do nosso grupo. Eduardo, queria te dizer o seguinte, eu para o André do Prado, pupilo do Valdemar, não abro mão de jeito nenhum, porque ele é centrão, nunca foi, não é, jamais será de direita. O candidato de direita tem que ter história na direita e ele não tem nenhuma. Mas eu faço uma proposta. Se você acha realmente isso, que eu, como candidato ideológico, disputo o voto na direita e vou atrapalhar se for um candidato de direita realmente, coisa que o pupilo do Valdemar não é, eu faço uma proposta. Vocês retiram a candidatura do André do Prado, colocam o Melo Araújo. E se vocês colocarem o Melo Araújo, que realmente é de direita, eu abro mão da minha candidatura e apoio o Melo Araújo. Fica só o Derrite e Melo Araújo. Vamos ver se realmente vocês querem prestigiar a direita ou se é jogada do Valdemar.
Nossa, gente! Eu vou confessar aqui uma coisa pra vocês. Eu não tinha assistido esse vídeo todo aqui do Ricardo Salles, não. Eu assisti só até a metade. E aí, gente? Ele fez aqui deu um checkmate no Eduardo Bolsonaro. Retira o nome do André do Prado, coloca o Araújo Melo, que é um grande aliado do Bolsonaro, que é o vice-prefeito agora de São Paulo, com o Ricardo Nunes. Tira o nome do André do Prado, coloca o Melo Araújo, que o Ricardo Salles retira a candidatura ao Senado. E aí, gente? O que vocês estão achando dessa treta? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Eu acho uma tristeza, tá? Treta na direita, eu sempre falei pra vocês, eu não gosto nem de dar palanque, dar palco, mas como isso aqui, gente, tá? É muito importante ter um impacto, né, gigante na política brasileira. Gente, é uma vaga ao Senado Federal. Vocês têm noção da importância que é hoje a oposição conquistar uma vaga no Senado? Vocês se lembram do que o Bolsonaro disse lá naquela manifestação? Me deem 50% do Congresso Nacional que eu mudo o destino do Brasil. E essa mudança só será possível se o Senado Federal tiver maioria de direita da oposição. Então, por isso, gente, tá, que eu disse para vocês que tem um impacto muito maior do que a gente imagina essa decisão do Eduardo Bolsonaro. A gente não pode se dar ao luxo de queimar o cartucho, de errar o tiro. Tem que ser certeiro. Tem que colocar alguém lá que tem grande chance de vencer e pegar aquela cadeira no Senado Federal. A gente não pode se dar ao luxo de... Eu acho que o André do Prado pode... Eu fico com medo, gente. Eu tenho minhas ressalvas. Não é um cara muito conhecido na direita. Tem gente que não gosta de candidato do Centrão. Tem, gente, tá? Tem eleitor de direita que não gosta de candidato do Centrão. Como é que vai ficar esse voto? Vai aonde? É muito perigoso, gente, tá? É uma jogada que tem que ser revista, porque tem que ser um tiro certeiro. Tem que ser um tiro certo. Olha, candidato X, esse aqui não tem risco, se tiver risco, muito pouco de perder. Deu para vocês entenderem, gente, tá? Não que eu esteja dizendo que Eduardo Bolsonaro está errado, gente. Claro, aquilo ali deve ter... A cabeça dele deve estar um turbilhão. Claro que o Eduardo Bolsonaro quer salvar o Brasil, quer o melhor para o Brasil, para o povo brasileiro. Mas esse André do Prado é a melhor escolha? Será que não tem outro nome que pode ajudar o Flávio Bolsonaro lá nas articulações, né, de palco político? Gente, coloca aqui embaixo, tá? Eu tô aqui falando, mas eu quero a opinião de vocês. Aqui é assim, gente, é família. A opinião de vocês é muito importante aqui nesse canal. E agora, bomba, gente. O Lula tá desesperado aqui com essa notícia, viu? PF ainda examina contas de Lulinha 3 meses após a autorização do STF. Ou seja, a Polícia Federal ainda está investigando com lupa o Lulinha, o filho do Lulão. Gente, para desespero do Lula, 3 meses após a autorização do STF para a quebra de sigilo, a Polícia Federal ainda analisa as contas bancárias do Lulinha em busca de indícios de pagamentos mensais que teriam sido feitos pelo lobista careca do INSS. A perícia ocorre na investigação sobre fraudes do Instituto Nacional do INSS. A apuração busca confirmar o depoimento de uma testemunha, né, que afirmou à CPI do INSS que o empresário teria realizado repasses mensais de cerca de 300 mil ao Lulinha. Segundo o relato, os pagamentos seriam recorrentes e fariam parte de uma relação mais ampla entre o lobista e o filho do presidente Lula da Silva. O que o jornal o Globo está revelando aqui é que a Polícia Federal, sob a tutela de André Mendonça, ainda está investigando com lupa as transações bancárias, as movimentações bancárias, contas no Brasil, no exterior. Está investigando com lupa o Lulinha, o filho do Lulão. E
Alexandre de Moraes confirma a prisão do Thiago Rangel. Gente, essa prisão aconteceu ontem. Lógico que a defesa vai lá, pede soltura, mas ele confirmou. O homem vai continuar preso, gente, tá? Moraes mantém Thiago Rangel preso e barra a votação na Alerj. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu nesta quarta-feira manter a prisão preventiva do deputado estadual Thiago Rangel do Avante da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na decisão, o magistrado afirmou que a medida deve prevalecer independentemente de manifestação dos parlamentares estaduais e solicitou que o caso seja submetido à primeira turma da Corte para referendo. Rangel foi preso ontem durante a quarta fase da Operação Unha e Carne deflagrada pela Polícia Federal, que investiga um esquema de fraudes em contratos e compras públicas da Secretaria Estadual de Educação. Ou seja, corrupção, né? Fraude bilionária, gente, tá? Resultou em prisão, né? Pediram a soltura, mas o Moraes foi lá e confirmou. Vai continuar preso até o final das investigações. E agora, para finalizar, gente, tá? O resultado aqui da nossa enquete, né? Na verdade, é opinião, né, gente, tá? Porque a gente não sabe quem é. Porém, se a gente for ir por dedução, por eliminação, na minha opinião, eu acho que pode ser o Pablo Marçal, gente, tá? Ex-candidato à presidência, que tá inelegível. Se a gente for parar para pensar, nesse momento, eu acho que seria o Pablo Marçal. Inclusive, até recentemente aí saiu o Pablo Marçal, foi mencionado aí alguma coisa do caso Master, mas assim, gente, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que pode ser o Pablo Marçal, que pode ser delatado, né? O Daniel Vorcaro, será que ele teve alguma reunião, algum tipo de contato, algum tipo de negócio com o Pablo Marçal e ele vai revelar lá na sua delação? Bom, gente, é a minha opinião. Eu vou trazer aqui uma enquete que, na verdade, tá gerando pânico e desespero em Brasília, gente, tá? A Polícia Federal, acabou de sair aqui na imprensa, aqui, ó, Daniel Vorcaro vai delatar um ex-candidato à presidência que hoje está inelegível e não está preso. O que eu posso adiantar para vocês, gente, tá? É que não é Jair Messias Bolsonaro, tá? Então vai ficar aqui a pergunta, eu quero que todos vocês coloquem aqui, gente, porque muita gente tá na dúvida, gente, mas quer dizer então que o Daniel Vorcaro vai delatar um ex-candidato à presidência que tá inelegível e que não está preso? Quem é, gente, tá? Coloque aqui embaixo, eu quero ver se vocês estão ligados aí na política, né, nas articulações do que está acontecendo. Muita gente ficou assim na dúvida, Fabiana do céu, mas quem que é esse candidato, né, ex-candidato à presidência que vai ser delatado? O Daniel Vorcaro vai entregar esse ex-candidato à presidência, vai entregar a cabeça desse ex-candidato para a Polícia Federal. Na verdade, está lá nos documentos que ele entregou para a Polícia Federal e para o André Mendonça. Quem é, gente? Quem é esse ex-candidato à presidência que hoje está inelegível e que não está preso? Só assim, para facilitar a vida de vocês, não é o Bolsonaro, gente, tá? É outro ex-candidato à presidência. Quero ver se vocês estão ligados mesmo, gente. Coloca aqui embaixo, quero todo mundo aqui analisando, fazendo as análises. Ex-candidato à presidência está inelegível? Coloca aqui embaixo qual que é a opinião de vocês. Quem é o ex-candidato à presidência que o Daniel Vorcaro vai delatar para a Polícia Federal, para o André Mendonça? E no finalzinho do vídeo, eu vou trazer aqui a resposta para vocês. Mas antes, coloca aqui a opinião de todos vocês. Quem é esse ex-candidato à presidência, que inclusive está inelegível, tá? Gente, não é muito difícil, sim, da gente... Se a gente for começar a fazer, assim, alguns abatimentos aí, não é muito difícil descobrir, não. Mas daqui a pouco eu vou citar nome aqui para você. Vamos lá, porque, vejam só. Lula defende bandido e eu posso provar. Mais uma vez, o Maurício Marcon subiu na tribuna, falou para o Brasil inteiro, revelou uma bomba contra Lula da Silva. E eu recebi informação de que os petistas que estavam ali na frente do Marcon ficaram devastados, ficaram furiosos, pistola. Vocês vão entender por quê. Não é possível que a maioria do país defenda tanto bandido quanto a esquerda defende. Não é possível que a maioria do país defenda
tanto bandido quanto a esquerda defende esse parlamento. Há poucas horas atrás, Lula mais uma vez demonstrou estar do lado da bandidagem. Pergunto a você de casa, se a sua filha, seu filho fossem assaltados, recebessem um tiro e ficassem acamados pro resto da vida, esse vagabundo que cometeu esse crime mereceria ficar mais tempo preso ou não? Pois bem, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aumentaram a pena para quem roubar e cometer com este roubo uma lesão grave a quem foi roubado. Saímos de 7 anos como pena básica para mais de 16 anos. O que Lula fez? Adivinhem, povo brasileiro, o que Lula fez? Vetou o projeto de lei, ou seja, o cara que vai assaltar, dá um tiro, dá uma machadada, dá uma pedrada, dá uma martelada, comete algo grave e irreversível a quem foi assaltado, vai ficar 7 anos preso ao invés de 16. Este é o presidente da República Federativa do Brasil. Nós tivemos um outro caso há poucos dias, estarrecedor, eu não consegui ver os áudios porque agora que a gente tem filho parece que a gente fica ainda mais sensível. Uma criança, 2 aliás, de 7 e 10 anos, violenta por outras crianças, que ainda são crianças, porque existe a esquerda neste país, que não admite de forma nenhuma que menores de 18 anos, que têm a capacidade de votar, de se emancipar, de abrir empresa, de fazer qualquer coisa, mas quando vão violentar menores, crianças, não. Aí Deus o livre colocar esses marginais na cadeia. Então assim, povo brasileiro, esse não é ano de eleição. Se você não está do lado de bandido, de quem defende quem rouba um celular para tomar cervejinha, de que essa defesa seja feita através de um assalto com consequências graves, como eu citei, eles defendem essa gente. Não é possível que a maioria do país defenda tanto bandido quanto a esquerda defende esse parlamento. Rasgou o verbo, gente, tá? Isso realmente aconteceu. E no momento em que eu recebi essa notícia, gente, tá? De que o Lula vetou essa questão, né, da pena de prisão maior para quem comete esse tipo de crueldade, perversidade. O Lula, gente, protegeu os bandidos aqueles. Ele passou a mão na cabeça de criminoso, bandido da mais alta periculosidade. É onde eu reforço aquela pergunta que eu sempre faço aqui no canal. Por quê? Por que o Lula defende tanto esses bandidos criminosos, salafrários que cometem esses crimes tão ardilosos, que tem crime, gente, que a gente não pode nem citar em vídeos porque não pode. É crime tão cruel, tão perverso, que a gente não pode nem falar, não pode nem pronunciar. Mas o Lula vetou, gente, tá? Passou, mais uma vez, o Lula passou a mão na cabeça de bandido aqui no Brasil, gente, tá? E ainda tem gente que vota em Lula da Silva. Eu fico pensando, gente, tá? Um cara, imaginem só a seguinte situação, um pai de família, ele é petista de carteirinha. E além de ser petista de carteirinha, pede pra todo mundo na família votar no Lula. Ele vai lá, faz campanha, vota no Lula. Aí, algo terrível acontece com uma filha desse petista. Acontece exatamente isso, esse exemplo aqui que ele acabou de dar aqui, ó. Né? A filha é assaltada, o criminoso vai lá, saca uma arma, atinge um lugar irreversível, aquela pessoa fica paraplégica ou tetraplégica pro resto da vida. Como é que fica a cabeça desse pai, sabendo que esse bandido, que esse criminoso vai pegar uma pena leve de cadeia, graças ao Lula, que ele foi lá, votou e fez campanha para todo mundo votar? Como é que vai ficar a cabeça desse pai? Será que ele vai dormir com a consciência tranquila depois disso? É só um breve desabafo aqui para vocês, gente, tá?